Você pode eliminar o mosquito Aedes assim, assim e agora assim. A Assembleia traz o aplicativo Show Aedes MT. Com sua denúncia, fica mais fácil localizar focos de mosquito e combater a dengue, zika e chikungunya. Faça o download gratuito. As informações são encaminhadas para as prefeituras que agem no foco do problema. Acesse nossas redes sociais e transforme seu clique numa arma. Show Aedes! Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV, que hoje recebe mais um dos muitos talentos que Mato Grosso possui. Está aqui nos nossos estúdios o ator André De Luca. Seja bem-vindo. Olá, Ana. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para falar tudo. Numa versão diferente, a gente está sempre acostumado com a Merinda, né? Pois é, as pessoas acostumam com os personagens. Verdade. E aí quando me conhecem, geralmente ficam decepcionados. Não é o caso do RDTV, viu? Não é o caso do RDTV. André, vamos falar um pouquinho a respeito dessa sua trajetória de sucesso. Certo. Você que é bacharel em Direito, fiquei surpresa com isso. Sim. Chegou a exercer alguma vez a advocacia? Sim, exerci por um ano e não tenho vergonha nenhuma em falar que foi o ano mais infeliz da minha vida, né? Essa coisa de ter horário, usar terno, ir a fórum e ter prazo é muito complicado, não é pra mim não. O meu negócio é dormir até tarde, teatro, cinema, TV, é isso que eu gosto. Essa coisa de ficar de gravata e cuidando de prazo dos outros não é pra mim não. Você, obviamente, já nasceu com esses dons artísticos. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa trajetória, desse início, na verdade, não é? Que se concretizou, de fato, criou corpo ali em 1990, é isso? Isso. Eu, desde criança, eu sempre gostei de imitar. Eu tinha uma fixação pela televisão, né? Eu fui criado pela Xuxa e pelos Trapalhões, esse sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu adorava o sítio, assim, eu era do tipo que eu não dormia, eu assistia um episódio, eu ficava com insônia. Eu lembro uma vez os índios invadiram o sítio, e aí eu fiquei preocupado com os personagens, eu queria estar dentro da televisão. E uma das maiores surras que eu levei foi quando meu pai um dia chegou bêbado e me viu imitando comerciais de televisão, e eu estava imitando um comercial das Moranguinhos, eu fazia a voz das 4 bonecas, e foi uma surra homérica. E aí eu acho que de presente pro meu pai eu fiz a Merinda pra ele não queria me ver imitando mulher, toma, fiz a Merinda. Mas eu imagino que agora ele já trabalha isso com muita alegria, não? O meu pai, eu acredito que é o meu maior fã, assim, né? Ele divulga. Esses dias eu estava conversando com uma menina do Centro de Convivência de Idosos, o meu pai frequenta, e ela falou: olha, o teu pai, ele é o teu maior fã. Ele leva os impressos, ele fala, sempre que você está em cartaz, ele divulga lá para os idosos. Então, hoje em dia, ele aceita na boa, ele acompanha. Acho que desde o meu primeiro comercial de TV, ele ficou fascinado com aquilo e sempre me apoiou depois disso. Pois é, as pessoas veem ali o personagem principal, que é a Almerinda. Sim. Você tem outros personagens, já vamos conversar também um pouquinho disso, mas você também correu aí esse país inteiro fazendo outros trabalhos. Fala pra gente a respeito disso também. Então, é porque eu não sou só ator, né? Eu comecei a minha carreira em 90, eu criei um cinema em casa, que era uma caixa de papelão, onde eu recortei, fiz um pergaminho que eu ia girando, era todo desenhado o pergaminho. Então, a cada quadro que passava na frente da caixa de papelão, eu narrava a história, interpretava e ia contando. Eu cobrava 50 centavos, foi ali que eu comecei a ganhar dinheiro com a minha arte. Aí eu fiquei em Cuiabá até 2000, eu fiquei no Grupo Cena 11 de 95 a 2000, eu passei pelo Ânima antes. E um dia Flávio Ferreira falou pra mim que eu era o melhor ator do Cena 11. Aquilo subiu minha cabeça, eu tinha acabado de formar em Direito, e eu decidi ir embora pro Rio de Janeiro. Foi Cuiabá ficou pequeno pra mim. E aí eu fiquei no Rio de 2000 até, acho que 2008, e fiquei circulando por alguns estados. A Ingrid Guimarães e a Heloísa Perissé dirigiram meu espetáculo, e aí foi um sucesso lá no Rio. Era pra eu ficar um mês em cartaz, mês e meio no Cândido Mendes, fiquei 9 meses em cartaz, casa lotada direto. E aí passei pelos principais teatros, viajei para os principais capitais e fui fazer uma temporada na Europa. Fiquei 1 ano e meio viajando, morando ali em Portugal e apresentando em alguns países, né? Em Luxemburgo eu fiquei 1 mês apresentando, porque os portugueses meio que são mão de obra barata lá na Europa, certo? Então eu apresentava para a colônia de portugueses, né? Comunidade de portugueses que moram em outros países. Eles entendem a nossa língua com facilidade, porque eles assistem muita novela brasileira.
E aí eu fiquei rodando, apresentando para esses grupos. E foi interessantíssimo. Isso que eu ia te perguntar agora, como foi essa experiência? Quais foram os prós e os contras de todas essas andanças? Então, apresentar fora, assim, não. Primeiro que eu nunca me imaginei morando em Cuiabá depois que eu resolvi ganhar o mundo com o teatro, né? Eu não imaginava que aqui era o meu lugar. Já passei muita fome em São Paulo. Uma vez eu emagreci 20 quilos passando fome, sem perceber que eu estava emagrecendo tanto. Eu estava tão focado no trabalho, me alimentava muito mal, fui perdendo peso e só me toquei que as minhas roupas estavam muito largas. Fui parar num hospital, porque eu bebi água da torneira, então eu tive uma infecção no estômago. E só então que eu percebi que eu tinha perdido 20 quilos. Eu estava tão focado em fazer o espetáculo dar certo que eu emagreci sem perceber. Já passei muita dificuldade, mas em Portugal, por exemplo, foi uma das vezes que eu fui mais aplaudido. Eu terminei Os Segredos de Almerinda e eu fiquei constrangido com a quantidade de aplausos. Eles aplaudem sem parar quando eles gostam, né? E aí eu fiquei constrangido. Fui pra dentro, eles não paravam de aplaudir, voltei. Isso foram umas 3 vezes. Eu saí e eles continuavam aplaudindo. Foi emocionante. Mas depois de muito tempo eu voltei a Cuiabá, tem uns 4, 5 anos, e teve uma tragédia familiar. Eu perdi um irmão assassinado, né, durante um assalto. Mataram meu irmão para roubarem R$35. E eu fui ficando junto com a minha família. Eu enfrentei um divórcio, teve essa tragédia, eu fui ficando, eu fui muito bem acolhido pela cidade. Hoje em dia eu viajo para fazer temporadas fora, mas aqui é o meu lugar. Eu não consigo me ver em outro lugar. Eu sou muito bem recebido aqui em Cuiabá, o meu público está aqui, e é aqui que eu quero ficar até o fim. E Cuiabá, de fato, de verdade, isso é de conhecimento de todos, tem mesmo muito carinho por esse artista. E, André, além da Almerinda, a gente já falou, é o personagem principal, já vamos conversar um pouquinho a respeito dela, mas você tem outros personagens também. Conversa um pouquinho para nós. Eu tenho vários outros personagens, assim, eu nunca parei para contar ao certo, mas nesse momento eu tô apaixonado por 4 personagens, que eram do Lil Arruda, que foi o grande artista comediante, né, fantástico, que tem 16 anos já de ausência do Lil, e me deram esse desafio. Já tinham 15 anos de ausência do Lil e ninguém conseguia fazer o Lil daquela forma. As pessoas imitavam, mas para fazer o Lil não basta só imitar o Lil. Você tem que ter uma sagacidade, você tem que manjar um pouco de política, né? Porque o Lil falava sobre isso. E esse trabalho casou com o meu, porque eu já falava de política e eu me apaixonei pelos 4 personagens principais do Lil, né? Que é Comadrinhara, Juca, Gladstone e Ramona. Então tem um áudio muito conhecido desses 4 personagens, né? Que até fizeram uma montagem dos Simpsons com áudio, que é: Juca! Juca, acorda, merda! Tia, aí esse homem dormindo até agora, né, bandido? Acorda, Juca! Passa, Tchulin! Juca, olha! Ainda tem pra pôr um pouquinho de pinga aqui pra você, pau de fumo! Puta merda, a gente não pode nem dormir. Triscou da cama, já tá as mulheres te amando. Te parece trombada de caminhão. E aí vai. Não para, eu adoro esse áudio. Eu adoro. E aí, esses são 4 personagens que eu tô trabalhando bastante. E um deles é o Gladstone, que é o filho da Comadrinhara, e ele é cantor. E eu acabei de gravar 2 músicas, na verdade, do Gladstone, né? Que é Esse o Val, Cadê o VLT? E faz um trechinho pra nós, empolgamos aqui. Eu posso passar com o som da banda pra colocar, pode ser? Não sei, dá pra ilustrar, eu tenho aí. Pode, super dá pra ilustrar, gente. Então, beleza, que eu adorei essa experiência de gravar em estúdio e depois ouvir o resultado pronto. Usaram pouquíssimo Photoshop, eu fico brincando Photoshop da voz, da minha voz, e ficou interessantíssimo. E era um guri também, que a gente fala um pouco da cultura daqui. Eu gostei muito de trabalhar com música, e agora é minha nova paixão, né? E você está com um espetáculo também agora, né? Que é o Almerinda Voo de Táxi. O que é isso? Verdade. Então, eu estou dirigindo 2 shows agora, que é do Henrique Maluf, né? Um show de Black Music. As apresentações são no Teatro da UFMT? Henrique Maluf na UFMT, e Manu Paiva, tributo aos Jackson 5, é direção minha também. Maravilha. E vou agora de Táxi, Os Segredos de Almerinda, que já tem 16 anos de vida, né, Almerinda. Todo ano eu mudo, eu crio coisas novas para eu não enjoar, para o público não enjoar, por isso que já tem 16 anos de sucesso. E esse ano a Almerinda vai de Táxi, onde ela vai contar sobre o relacionamento dela, o envolvimento amoroso com o governador do estado. Gente! E tudo que ela ouviu na cama, ela vai falar no Dia dos Namorados pro analista dela, nos Segredos de Almerinda Voo de Táxi. Gente do céu. Me fala um pouquinho mais a respeito dessa peça. Valores,
quando ela estreia? Então, o Segredos de Almerinda Voo de Táxi estreia no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, às 20 horas, no Teatro Zumira Canavarros, que é o teatro dentro da Assembleia Legislativa. E é um prazer muito grande poder falar de política dentro da Assembleia. Eu fiz a Delatora lá, que foi um sucesso, onde a Almerinda contava todos os esquemas de corrupção do Estado que ela teve envolvida durante a gestão do governador Silval. E agora a gente vai começar a falar do governador Pedro Táxi. Já tem aí um terço, né? Já comprei um terço do mandato, já mostrou o que veio. Já tem conteúdo. Já né? tem conteúdo e o governo dele eu nem preciso trabalhar muito, as piadas já estão vindo um pouco prontas já. E André, justamente, né, a Almerinda tem essa pitada, esse quê bem apimentado justamente com relação à política, né? Sim. Você já teve alguma reclamação, algum dissabor, algum puxão de orelha nesse sentido, ou passou por algum constrangimento justamente por cutucar política? Então, depois de 10 anos de carreira, eu decidi que eu precisava de uma assinatura. E eu cheguei a essa conclusão olhando os artistas plásticos. Se você olha uma obra, por exemplo, do João Sebastião, você sabe que é o João Sebastião, né? O João já se foi, as obras dele continuam, e você olha para o João, você vê que a assinatura do João são as onças, né? Você reconhece a obra do João através das onças. E eu não queria fazer só humor pelo humor, simplesmente fazer rir, porque a pessoa vai lá, assiste a peça, ela ri, ela nem lembra mais o que ela viu, né? Então eu decidi falar sobre política. E isso me custa muito caro. É algo que atrai o público, as pessoas gostam de ouvir sobre isso, só que é muito caro. Quando você enfrenta, você faz piada de um político, por exemplo, quando eu faço uma piada do Pedro Táxi, eu não tô atingindo só o Pedro com essa piada, eu tô atingindo o Pedro, tô atingindo a Samira, tô atingindo a família inteira, tô atingindo os puxa-sacos, tô atingindo alguns funcionários, tô atingindo alguns eleitores que levam aquilo pro lado pessoal, certo? Eles não é essa a sua intenção. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é mostrar coisas que eu tô vendo de uma forma engraçada, certo? O meu trabalho é esse, é jogar um pouco de luz através do humor em coisas que as pessoas estão tentando encobrir, certo? E isso já me custou ameaça de morte lá no Rio pelo governo da Rosinha Garotinho. O governo Silval me perseguiu muito, foram 3 anos praticamente, eu comecei a falar do Silval após 1 ano de governo, foram 3 anos de perseguição, foram 2 ações, né, judiciais da Roseli, e no momento que Roseli foi presa e parte da população ficou contra, as pessoas ficam, esse ator quer aparecer. Bom, primeiro, todo artista quer aparecer, se for para eu não aparecer eu não vou ser ator, eu vou fazer outra coisa que eu fique escondido. Mas não é isso, eu não quero aparecer através disso. Eu quero que aquela situação apareça, eu quero jogar luz naquilo, não trazer pra mim. É que ninguém tem coragem de falar. E aí quando alguém tem coragem, vai e fala, as pessoas têm coragem de criticar o teu ato, certo? E eu fui muito perseguido. E quando a Roseli foi presa, eu olhei e falei, bom, ganhei essa batalha, próxima batalha. Porque eu provei naquele momento que eu não estava mentindo. O que eu estava denunciando era verdade. E agora eu começo isso com o governo Táxi. Eu vou falar o que eu estou vendo. Sabe, não é que eu vou ver ele apresentar a proposta de PPPs, é uma coisa já manjada do PSDB. E eu vou simplesmente ficar quieto, vou fingir que eu vou cair naquela lábia. Eu votei no governador. Eu já caí na lábia dele durante a campanha, até porque a gente não tinha opção. Mas eu não vou me fazer de cego, não é porque eu conheço o Pedro, ele foi meu professor na faculdade. Então assim, não é por isso que eu vou me calar, vou ficar puxando o saco, querendo algum tipo de benefício, certo? Nunca passei por isso. Já recebi várias propostas. A última proposta que me fizeram de suborno foi de 300 mil. Eu tava com o carro quebrado, tava andando de ônibus. Hoje eu vim dar essa entrevista de ônibus. Tipo assim, e é uma vergonha dar de ônibus em Cuiabá. Eu fui pegar um ônibus ali no Corpo de Bombeiros pra vir pra cá, pro Copa Mil agora. Tava lá, o primeiro ônibus 6 e pouco, o horário tá lá no ponto, 6 e pouco da manhã, passou o primeiro, o segundo é meio-dia. Então assim, se eu fosse esperar aquele ônibus, eu não ia chegar aqui a tempo da entrevista. A manhã inteira, ele passa 2 vezes só. Aí eu peguei um táxi. Eu vim de ônibus, mas tive que chegar aqui de táxi. Veio de táxi. Eu tive que chegar de táxi. Fazendo jus, né? O espetáculo. Exatamente. Então assim, ó, as pessoas falam muita besteira, falam que eu recebo propina, as pessoas falam que elas não sabem. Elas medem a gente pela régua delas. Se a maioria de nós não consegue suportar, assim, sabe, ver dinheiro, já deslumbra e passa por cima dos princípios, eu não. Eu recebo toda a campanha, esse ano mesmo, já começou, né? Já começaram as propostas. Vários partidos que eu repudio, me convidando para ser a cara deles na campanha, para apresentar, para trabalhar na internet, para fazer. Não faço, as propostas cada ano ficam maior. São tentadoras, mas eu não... Você falando de ameaça, eu fui apresentar em Primavera do Leste. Prefeito lá era Getúlio Viana. Eu fiz uma piada boba sobre o Getúlio, mas os reis não estão preparados para serem afrontados, ainda mais pelo bobo da corte, né? Eu fiz uma piada do Getúlio, fui pro hotel, no dia seguinte tava um rebuliço na cidade, era uma piada besta.
Ligaram no teatro ameaçando e ligaram no hotel pra mim. Eu atendi e aí tinha uma mensagem assim pra mim. Diga aquele preto que mais uma piada sobre o prefeito, daremos um fim nele. E todo mundo entrou em pânico. O produtor da cidade, pelo amor de Deus, não fala do Getúlio. Aí eu falei, arruma uma boina pra mim. Na época eu ainda não usava boina. Hoje eu tenho uma coleção, porque o Getúlio usava boina. Eu falei, arruma uma boina. E eu coloquei o Merinda grávida, ela entrou com um barrigão, com uma boina grávida do Getúlio. Era uma piada, eu fiz umas 6, 7 piadas sobre ele naquele espetáculo. No final, contei pra plateia a ameaça e falei, se acontecer alguma coisa comigo, de Primavera até Cuiabá, de quem é a culpa? Em coro. A plateia falou, Getúlio! Saí de lá praticamente escoltado pela prefeitura, e a prefeitura, o vice, me procurou e ofereceu qualquer ajuda que eu precisasse da prefeitura de Primavera. Eu não tenho medo de ameaças, nunca tive, não vai ser agora, né? Nunca tive medo de ameaça de um pistoleiro, não vai ser de um jurista, né, Pedro? Não, Pedro Táxi é tranquilo, é um homem politizado também, imagina. Vamos descobrir, vamos saber. André, eu quero já finalizando essa delícia de entrevista, pois é, mesmo, né? Eu quero já finalizar essa entrevista agradecendo a sua participação, viu? E desejando um bom retorno, seja de ônibus ou de táxi. Obrigado. Obrigado. Espero que dê público para que eu possa arrumar meu carro e poder voltar para casa com meu próprio carro, nem de ônibus, nem de táxi. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Foi ótimo mesmo, e gente, é isso mesmo. Com muito carinho a gente agradece a sua participação nessa deliciosa entrevista, convidando para que você acesse outras conversas como essas, através do rdnews.com.br/rdtv, que é TV todos os dias, até qualquer hora.